Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel. Naruto, Destruição do Vento. Capítulo 521. Em seu porão, Fujin analisou: posso finalmente me mover rápido o suficiente através do vazio para não ter que resistir à pressão da dimensão do vazio. No entanto, ainda preciso melhorar o número de vezes que posso me teletransportar continuamente. No momento, só consigo fazer isso 4 vezes antes de precisar parar. No entanto, Minato provavelmente poderia se teletransportar centenas de vezes em um segundo. É por isso que ele foi chamado de Flecha Amarelo. Outro aspecto que preciso trabalhar é teletransportar outras pessoas comigo na mesma velocidade. Preciso resistir à pressão se levar um clone das sombras comigo. Bem, esses aspectos vão melhorar à medida que eu pratico mais. Não é algo com que eu precise me preocupar. Por enquanto, devo verificar Naruto. Hoje é o exame de graduação dele. A última vez que o encontrei, ele ainda não era capaz de executar o Jutsu Clone. Dito isto, seu Taijutsu melhorou muito graças aos sparrings ocasionais com meus clones. E ele conhece 4 jutsus de vento. Eu me pergunto se a academia abrirá uma exceção para ele e o deixará passar. Fujin esperava que não fosse o caso. Naruto roubaria o pergaminho dos selos depois de falhar. Embora Fujin duvidasse seriamente que Hiruzen o deixaria pegar o verdadeiro, Fujin não queria desistir dessa pequena chance caso Naruto realmente fizesse um milagre. Além disso, este também seria o momento em que Naruto aprenderia sobre o Nove Caudas. Fujin criou um clone das sombras e o enviou para ficar de olho em Naruto após aplicar vários selos furtivos nele. Na academia, Naruto teceu sinais com as mãos e gritou: "Clone Jutsu!" Imediatamente 2 clones apareceram ao lado dele. Infelizmente, ambos eram terríveis e pareciam quase mortos. Iruka balançou a cabeça e disse: "Naruto, você falhou." O humor de Naruto imediatamente ficou muito deprimido. Naquele momento, Mizuki disse: "Iruka-sensei, esta é a 3ª vez e ele conseguiu criar 2 clones, embora eles fossem um pouco falhos. Além disso, seu desempenho no Taijutsu e no restante do ninjutsu foi muito bom. Por que não? Não o deixamos se formar?" Iruka refutou: "Ele só criou 2 e ambos são terríveis. Ele tem que criar 3 para passar. Este é um requisito básico da academia. Não consigo ultrapassá-lo." Assim como na história original, Naruto não conseguiu se formar. O Naruto deprimido voltou para seu lugar. Ele pensou: mesmo depois de treinar tanto e depois de Fujin ter me ajudado tanto, eu ainda falhei. Fujin ficará desapontado comigo. Naruto estava ainda mais deprimido do que na história original, pois desta vez alguém o ajudou. O clone de Fujin apareceu algum tempo depois e notou-o sentado desanimado enquanto os outros alunos faziam os testes. Ele pensou: parece que ele ainda falhou. Bem, acho que só preciso esperar. O clone continuou se escondendo e testemunhou os acontecimentos. Já se passou mais de uma década desde que ele transmigrou para este mundo. E já se passaram anos desde que ele leu o mangá inteiro antes mesmo de transmigrar. Portanto, além dos eventos importantes, Fujin havia esquecido a maioria dos mínimos detalhes. Testemunhar os acontecimentos fez Fujin relembrar algumas daquelas memórias que estavam escondidas nas profundezas de seu cérebro. Como ele lembra, Naruto foi contatado por Mizuki enquanto ele estava saindo. O clone se dissipou depois de ver Naruto sair com Mizuki. Fujin recebeu as memórias do clone e se perguntou: isso é estranho. Por que Naruto não tentou me encontrar depois de falhar? Mesmo enquanto ele estava saindo, ele não estava se movendo em direção à minha casa. Ele ficou com vergonha de se aproximar de mim depois que falhou? Fujin sentiu que era esse o caso, mas não tinha certeza. Embora Naruto fosse fácil de ler, sua infância foi extremamente brutal, mesmo neste mundo confuso. Fujin não diria que seria capaz de entender perfeitamente a psicologia de tal pessoa, por nunca ter passado por algo assim. Fujin esticou o corpo e pensou: eu deveria dormir cedo. Se os eventos acontecerem exatamente como na história original, Naruto roubará o pergaminho esta noite. Preciso acordar cedo e encontrá-lo para poder pegar emprestado o pergaminho. Fujin foi para a cama. Algumas horas depois, Naruto entrou furtivamente na casa de Hiruzen e roubou o pergaminho do selamento com sucesso. Fujin acordou cerca de 1 hora mais cedo do que o habitual e ativou sua técnica de detecção de espaço-tempo. Como esperava, ele sentiu alguém no campo de treinamento em frente à sua casa. Ele riu e pensou: acho que ele ficou bastante confortável com este campo de treinamento. Bem, deixe-me ver que truque aquela velha raposa está fazendo desta vez. Se ele realmente foi espancado por esse idiota, eu poderia muito bem manter o pergaminho comigo permanentemente. Fujin se refrescou antes de entrar furtivamente no campo de treinamento. Ele observou Naruto à distância por alguns minutos e pensou: este jutsu é feito sob medida para ele. Ele está aprendendo em um ritmo muito mais rápido do que eu. Eu me pergunto se Tobirama tinha a intenção de combinar este jutsu com o Jinchuriki quando criou este jutsu. A combinação é muito mágica. Foi importante lembrar que Naruto, apesar de aprender o truque de treinamento, nunca o usou depois de aprender o jutsu do clone das sombras. Se o fizesse, Fujin não via razão para que Naruto não conseguisse atingir o pico do ninjutsu. Mesmo Kakashi, um ninja com talento de primeira linha e um Sharingan, pode não ser capaz de acompanhá-lo. Na verdade, ele estava bastante curioso para saber se Naruto iria abusar dessa técnica no futuro ou apenas pegaria leve como fez na história original. A respiração de Naruto estava pesada devido ao cansaço. Ele se motivou dizendo, mais uma vez: vou dominar isso. O que você está fazendo, Naruto? A voz repentina assustou Naruto, que imediatamente se virou e perdeu o equilíbrio em pânico. Ele caiu de bunda ao ver Fujin. Uma expressão de surpresa pôde ser vista em seu rosto quando ele perguntou: Fujin, por que você acordou tão cedo? A expressão de Naruto parecia a de um ladrão que foi pego em flagrante.
Ele planejava treinar lá por mais meia hora e partir antes que Fujin acordasse. Ele queria continuar treinando em segredo até dominar o Jutsu Shadow Clone. A aparição repentina de Fujin o chocou. Fujin olhou para ele e perguntou: "Você está monitorando meu ciclo de sono agora? O que você está treinando a esta hora?" Os olhos de Fujin pousaram no pergaminho quando ele perguntou: "O que é esse pergaminho?" Naruto respondeu um pouco nervoso: "Eu não consegui fazer o Jutsu Clone no exame de graduação e falhei. Mas Mizuki-sensei me informou que eu ainda poderia passar se aprendesse um jutsu deste pergaminho." Fujin olhou para o pergaminho e murmurou: "O pergaminho do selamento? Onde exatamente você conseguiu isso?" Naruto sorriu e disse: "Peguei na casa do Hokage." Fujin ergueu uma sobrancelha e perguntou: "E como exatamente você conseguiu isso?" Naruto continuou sorrindo e disse: "Eu derrotei o Hokage com meu jutsu secreto superpoderoso." Hehehe. Fujin riu e disse: "Ah, é mesmo? Você conseguiu derrotar Lord Hokage?" Naruto disse: "Se você não acredita em mim, então eu vou te mostrar também." Jutsu sexy. Naruto imediatamente se transformou em uma garota nua. Um segundo depois, um golpe pousou em sua cabeça e dissipou o jutsu. Naruto agarrou sua cabeça e rolou no chão enquanto gritava: Ai, isso doeu. Por que você fez isso?" Fujin inclinou a cabeça e disse: "Você disse que era um jutsu secreto. Eu esperava que fosse superpoderoso." Naruto argumentou em voz alta: "Ei, esse não é um jutsu fraco. Eu nocautei Iruka-sensei e vovô Hokage com ele. Além disso, é uma garota gostosa e nua." Fujin caiu na gargalhada e disse: "Você derrotou o vovô Hokage se transformando em uma adolescente? Ha. Eu não sabia que o respeitado Lord Hokage era tão pervertido. Que surpresa inesperada. Enfim, qual jutsu você está praticando?" Naruto respondeu: "É o jutsu Multi-Shadow Clone." Fujin disse: Esse é um jutsu poderoso. Continue seu treinamento. Vou verificar o pergaminho e ver se posso lhe dar algumas dicas para melhorar mais rápido." O rosto de Naruto se iluminou. Ele disse: "Você é o melhor, Fujin." Ele continuou seu treinamento. Fujin pegou o pergaminho e abriu enquanto pensava: "Olhe o quanto quiser, sua velha raposa. Se isso for real, então vou copiá-lo inteiramente enquanto você assiste daquele baile pervertido." Fujin já havia sentido o olhar de Hiruzen. Então ele sabia que as chances do pergaminho ser legítimo eram baixas. Independentemente disso, não havia razão para ele não mexer com Hiruzen. Sentado em seu quarto, Hiruzen tinha uma expressão desamparada enquanto observava através da bola de cristal. Ele amaldiçoou: "Esse pirralho. Primeiro, ele me chama de pervertido apesar de saber que fiz isso de propósito. E então ele abre descaradamente o pergaminho dos selos apesar de saber que estou assistindo? Ele ficou muito descarado. Felizmente o pergaminho é falso. Caso contrário, eu teria que lidar com uma verdadeira dor de cabeça." Hiruzen estava ansioso pela reação decepcionada de Fujin. No entanto, não houve nenhum. Fujin abriu o pergaminho e pensou: "Como eu imaginei. Este pergaminho não é real. Ele só tem o Jutsu Multi-Shadow Clone e o Jutsu Shadow Clone Explosion." Aquela velha raposa armou tudo para fazer Naruto se formar para que ele pudesse ser colocado sob o comando de Kakashi junto com Sasuke. Eu me pergunto se ele sabia das intenções de Mizuki o tempo todo. Ou ele apenas ouviu a conversa e decidiu fazer isso. Não importa, suponho. Acho que vou dar um presente ao Ibiki hoje. Pensando bem, não dei nenhum presente a ele desde a missão em que entrei em conflito com Kitsushi. Capítulo 522. Fujin ficou por algumas horas enquanto monitorava e ocasionalmente guiava Naruto. Ele não precisou fazer muito, pois o pergaminho era absurdamente detalhado. Hiruzen fez todos os esforços para garantir que Naruto seria capaz de aprender em um dia. Quando o sol nasceu, Fujin pensou: "Eu deveria ir embora. Iruka e Mizuki logo virão procurá-lo." Ele olhou para Naruto e disse: "Naruto, você está indo bem. Continue treinando duro e você dominará esse jutsu em algumas horas. Tenho algum trabalho, vejo você mais tarde. Você pode usar este campo de treinamento." Naruto olhou para Fujin e disse: "Obrigado, Fujin. Vou dominar o Jutsu Multi-Shadow Clone, acredite." Fujin sorriu e desapareceu. De repente Naruto se lembrou e exclamou: "Quase esqueci. Ele prometeu me ensinar esse jutsu depois que eu me formar. Preciso dominar esse jutsu rapidamente." Ele continuou seu treinamento. Ele já era capaz de criar clones de sombras imperfeitos quando Fujin partiu. Nas próximas horas, ele dominou completamente o Jutsu Multi-Shadow Clone. Um garoto que não conseguia dominar o Jutsu Clone de Rank e dominou o Jutsu proibido Multi-Shadow Clone em uma única noite. Assim como na história original. Iruka encontrou Naruto logo depois e foi atacado por Mizuki, que revelou a Naruto que ele era a raposa demoníaca que assaltou a vila há 12 anos antes de atacá-lo. Iruka recebeu o golpe por ele antes que Naruto escapasse. O segredo que ele acabou de aprender chocou Naruto. Ele involuntariamente quis escapar em direção à casa de Fujin, mas só conseguiu escapar na direção oposta, pois Mizuki estava no caminho. Enquanto se escondia na floresta, ele se perguntou: "Vovô Hokage sabia disso e ainda escondeu de mim? E Fujin? Ele sabe que eu sou a raposa demoníaca? Se não o fizer, ele ainda me tratará bem depois de descobrir a verdade?" Naruto estava com medo. Ele estava sempre confuso e triste, sem entender por que todos o odiavam. Agora que aprendeu a verdade, não sabia o que fazer. Ele permaneceu escondido enquanto ocasionalmente mudava de situação, confuso sobre o que deveria estar fazendo. Sem ele saber, ele foi observado pelos olhos atentos de uma certa pessoa através da bola de cristal enquanto o outro indivíduo o acompanhava usando uma técnica do espaço-tempo. Fujin, que recebeu algumas memórias de seus clones das sombras, ficou sem palavras enquanto se perguntava maravilhado: "Uau! De onde exatamente Hiruzen encontrou esses coringas? Ele tem uma lista de ninjas terríveis com baixa inteligência? Ou eles também estão na peça? Não, ele não envolverá tantas pessoas nesse esquema. Não há dúvidas.
Os clones de Fujin observaram os ninjas que Hiruzen despachou para encontrar Naruto. Apesar de serem chunins, eles dificilmente poderiam ser considerados um só. A maioria era realmente inferior, pois não estava ativa há algum tempo. Nenhum desses ninjas era sensor ou se destacava em rastreamento. Para a surpresa de Fujin, nenhum deles jamais se perguntou por que Hiruzen os enviou para encontrar Naruto e não Suambu ou qualquer ninja que realmente se destacasse em busca e rastreamento. A única coisa boa que fizeram foi garantir que não procurassem na mesma área. Fujin pensou, não pensei que um Hokage também manteria uma lista dessas pessoas. Eu me pergunto se ele guardou isso apenas por um momento como este, ou se apenas fez isso por diversão para poder se divertir ocasionalmente. Conhecendo a natureza de Hiruzen, Fujin sentiu fortemente que era a última opção. Enquanto eles procuravam por ele, Naruto continuou mudando de localização até ouvir alguém caindo. Ele rapidamente olhou naquela direção enquanto permanecia escondido e notou Iruka e Mizuki que logo começaram a conversar. Depois de algumas trocas, Mizuki disse, posso usar esse pergaminho para alcançar o mesmo tipo de poder ilimitado. A raposa demoníaca dentro dele anseia pelo mesmo tipo de poder. Você estava certo em temê-lo e desprezá-lo. A raposa demoníaca, hein? Iruka estava prestes a falar quando uma voz foi ouvida. Imediatamente Mizuki e Iruka olharam na direção da voz. Ambos ficaram surpresos ao ver alguém sentado em um galho. Demorou alguns segundos, porém, ambos rapidamente o identificaram. O alívio apareceu no rosto de Iruka enquanto a expressão de Mizuki tornou-se sombria. Ao contrário dos dois que estavam por baixo mesmo entre os chunins, a pessoa sentada no galho era considerada um dos ninjas mais fortes de Konoha. Mizuki ficou apavorado. Ele nunca esperou que alguém como Fujin estivesse aqui. Ele rapidamente disse, o que eu disse de errado? Ele é a raposa demoníaca. Ele tentará se vingar e matar todos em Konoha. Assim como há 12 anos, ele destruirá a vila novamente. Mizuki estava totalmente em guarda. Ele pensou, embora seja forte, ele é muito jovem. Contanto que eu baixe a guarda dele, posso matá-lo. Fujin pôde ver os pensamentos de Mizuki de relance. Para alguém como Mizuki que nunca enfrentou ninjas fortes, era natural estar completamente inconsciente da grande diferença de força. Fujin riu e disse, se ele fosse a raposa demoníaca, você já estaria morto há muito tempo. Não, a maioria das pessoas nesta aldeia já estaria morta há muito tempo. Esses sonhos... Claro que ele pode ser um pouco desajeitado e travesso, mas qual criança não é? Você realmente precisa pensar um pouco antes de fazer acusações tão ruins. Escória como você. Naruto, que estava ouvindo a conversa, imediatamente começou a chorar. Embora Fujin orientasse Naruto há muito tempo, ouvir essas palavras naquele momento o fez se sentir muito melhor. Sem mencionar que até Iruka também estava fazendo tudo o que podia para proteger Naruto. Ele até arriscou a própria vida para proteger Naruto. Mizuki estava prestes a xingar quando Fujin disse, Naruto, saia. As palavras surpreenderam a todos, incluindo Naruto, que não pôde deixar de se perguntar como Fujin sabia que ele estava ali. Ele ainda seguiu suas instruções e apareceu para surpresa de Iruka e Mizuki. Fujin disse, eu sei que você foi reprovado nos exames de graduação e o que Mizuki prometeu a você era mentira. Então, vou lhe dar outra chance. Mizuki é um Chunin. Se você vencê-lo, eu vou te formar e te promover ao classificação Genin. Os olhos de Naruto imediatamente se iluminaram. Ao mesmo tempo, Mizuki ficou ofendido. Fujin não apenas não lutou com ele, mas também pediu a alguém que não conseguiu passar no exame de graduação que lutasse com ele. Ele gritou, você acha que esse pirralho demônio raposa pode me derrotar? Fujin olhou para ele e disse, para tornar isso interessante, vou te fazer uma oferta também. Se você conseguir matar Naruto e levar o pergaminho dos selos proibidos com você, então não vou impedi-lo e deixarei você vai. As palavras de Fujin chocaram a todos mais uma vez, exceto por um certo velhote espiando de longe e se perguntando, desde quando eu dei a ele autoridade para formar alunos da academia? E por que ele está brincando com eles? Iruka gritou, você não pode obrigar Naruto a fazer isso. No entanto, Fujin o ignorou e olhou nos olhos de Naruto. Naruto ficou sério e entendeu que Fujin estava depositando fé nele. Naruto fez o selo de mão e disse, eu vou vencê-lo. No segundo seguinte, 1000 clones da sombra cercaram aquele lugar. Um sorriso apareceu no rosto de Fujin enquanto ele pensava, então ele ainda usou o Jutsu Shadow Clone, hein? TSK, eu esperava que ele usasse aqueles jutsus de vento que ensinei a ele por tanto tempo. Ah bem, isso não importa. Escusado será dizer que Mizuki levou uma surra terrível. Depois de uma surra brutal, ele foi nocauteado e caiu no chão. Naruto olhou para seu corpo e riu sem jeito, fui longe demais. Fujin piscou ao lado dele e riu, não se preocupe com isso. Ele vai ficar muito pior em breve. Naruto ficou surpreso e perguntou, o que você quer dizer? Fujin respondeu, o preço a pagar por tentar trair a aldeia é muito caro. Não prevejo uma luta tão unilateral. Naruto riu ao ouvir o elogio. Iruka também estava sorrindo. Naruto perguntou, isso significa que sou um genin agora? Fujin ergueu uma sobrancelha e perguntou, você realmente acreditou nisso? Naruto ficou atordoado. Fujin continuou, não tenho autoridade na academia. Então temo que você tenha que ficar na academia por mais um ano. Capítulo 523. As palavras de Fujin pegaram Naruto completamente desprevenido. A descrença era visível em seu rosto. Ele não soube como reagir por alguns segundos. Assim que ele reuniu seus pensamentos, ele pulou e argumentou em voz alta. Ei, isso não é justo. Eu aprendi o jutsu e até venci ele.
Além disso, você prometeu. Você não pode voltar atrás em sua palavra. Vendo Naruto entrar em pânico e reclamar dessa maneira, Fujin não conseguiu se controlar e começou a rir alto. Até Iruka sorriu e pensou. Então foi ele quem guiou Naruto. Não admira que ele esteja treinando no campo de treinamento em frente à sua casa. Naruto percebeu que Fujin havia pregado uma peça nele mais uma vez, fazendo-o fazer beicinho de aborrecimento. Fujin disse, não se preocupe garoto, eu estava apenas brincando. Vou levar Mizuki e o pergaminho comigo. Venha me visitar durante o jantar. Iruka, vou deixar Naruto sob seus cuidados por enquanto. Naruto assentiu e entregou-lhe o pergaminho. Fujin agarrou Mizuki e se afastou. Assim como na história original, Iruka passou seu protetor de testa para Naruto e o tratou com Enshiraku. Quanto a Fujin, ele primeiro deixou Mizuki no escritório de Ibiki. Justamente quando ele estava prestes a sair, Mizuki acordou. Ao ver Ibiki, ele ficou horrorizado. Embora ele não estivesse ciente da grande diferença entre ele e a força de Fujin, ele estava muito ciente da horrível reputação de Ibiki. Fujin riu e disse, parece que ele já está amando sua nova casa. Vou deixá-lo em suas mãos competentes, Ibiki-san. Ibiki riu e disse, não se preocupe com isso. Vou cuidar bem dele. Apenas essas palavras foram uma tortura mental demais para Mizuki. Ele olhou maliciosamente para Fujin e disse maldosamente, não pense que você estará seguro por muito tempo. É apenas uma questão de tempo até que aquela raposa demoníaca fique furiosa novamente. Fujin olhou em seus olhos, riu e disse, mais uma vez, você deveria se preocupar mais consigo mesmo, Mizuki. Fujin se virou e começou a sair. Mizuki sentiu que Fujin estava apenas zombando dele sobre a tortura que ele teria que sofrer no departamento de tortura e interrogatório de Konoha. No entanto, para sua surpresa, ele de repente sentiu uma dor no abdômen. Ele segurou seu abdômen enquanto fazia uma careta de dor. De repente, a dor aumentou além do que ele poderia suportar. Ele caiu no chão enquanto gritava. Parecia que algo estava saindo de seu estômago. Além disso, ele sentiu como se vários insetos rastejassem sob sua pele. A dor continuou aumentando muito além do que ele conseguia suportar, mas de alguma forma ele não desmaiou. Seus olhos se arregalaram de horror ao ver vermes rasgando a pele de seus antebraços e pernas e subindo por seu corpo. Segundos depois, vermes saíram de seu abdômen, fazendo gritar histericamente. Os vermes que subiam por seus braços alcançaram seu rosto e começaram a comê-lo. Ele não aguentou mais e finalmente perdeu a consciência. Vários ninjas que trabalhavam no departamento de TI olharam para o escritório de Ibiki. Um deles murmurou, parece que o chefe enlouqueceu mais uma vez. O ninja ao lado dele disse, sim, vamos evitá-lo hoje. Ele estará de muito bom humor amanhã, depois de relaxar. O primeiro ninja acenou com a cabeça e murmurou. Ele deveria pelo menos esperar até que fossem colocados em uma cela. Ainda não entendo por que ele os tortura em seu escritório principal. Em seu escritório, Ibiki tinha uma expressão sombria. Mizuki desmaiou com o genjutsu de Fujin. Embora ele não se importasse com isso, Mizuki também vomitou e não conseguiu controlar a bexiga. Ele amaldiçoou. Esses idiotas. O que eles consideram meu escritório? Metade da minha má reputação se deve aos líderes do clã e outros ninjas poderosos que torturam criminosos depois de trazê-los ao meu escritório. Eles não poderiam pelo menos esperar até que eu os colocasse numa cela? Infelizmente não havia ninguém com quem Ibiki pudesse reclamar. Ele só poderia descontar sua frustração em Mizuki. Ele convocou alguns ninjas para limpar a bagunça e prender Mizuki. Fujin não se importou particularmente com o que aconteceu com Mizuki. Ele chegou ao escritório de Hiruzen, jogou o pergaminho em sua direção e disse, encontrei isto. Hiruzen pegou o pergaminho e olhou para Fujin. Ele pensou, é isso? E o fato de você ter tentado espiar um pergaminho tão secreto que supostamente contém os jutsus proibidos de Konoha? Devo simplesmente ignorar o fato de que você fez isso apesar de saber que eu estava olhando para você? Escusado será dizer que Fujin não disse uma palavra sobre isso. Ele não poderia se importar menos com o que Hiruzen pensava sobre isso. Em vez disso, ele relatou, Naruto foi enganado por Mizuki que pretendia trair a aldeia. Entreguei Mizuki a Ibiki. Lide com ele como for necessário. E Naruto conseguiu dominar o Jutsu Multi-Shadow Clone. Ele pode criar 1000 clones. Embora ele tenha sido reprovado na graduação, os lotes ainda não foram atribuídos. Recomendo que o formemos agora, em vez de fazê-lo esperar mais um ano. Claro, Fujin estava dizendo isso apenas por dizer. Ele sabia que Hiruzen faria isso mesmo que ele não dissesse. Como ele esperava, Hiruzen acenou com a cabeça e disse, essa é uma boa sugestão. Vou formar Naruto na academia. Você tem mais alguma coisa para relatar? Fujin agiu como se estivesse pensando por alguns segundos antes de balançar a cabeça e responder, não que eu consiga pensar. Hiruzen amaldiçoou baixinho, esse pirralho. Ele perguntou, você verificou o pergaminho? Fujin acenou com a cabeça e disse, sim, fiquei surpreso ao saber que Naruto usou um jutsu secreto superpoderoso para derrotar você e pegar o pergaminho. Quase especulei que algum pervertido estava fingindo ser você e enganando Naruto. Então, eu só queria certifique-se se era real ou falso e se Naruto não estava praticando algo prejudicial a ele. Você investigou apesar de saber que é o pergaminho dos selos proibidos? Hiruzen parecia um pouco zangado e um pouco desapontado com Fujin ao fazer essa pergunta. Para sua surpresa, um sorriso apareceu no rosto de Fujin quando ele respondeu, eu verifiquei porque esperava que fosse falso, vovô. Se um estudante da academia conseguisse roubar o verdadeiro pergaminho dos selos proibidos, então teria sido bastante perturbador. Considerando que você está envelhecendo a cada dia que passa, eu teria me oferecido para mantê-lo seguro e ajudar a tirar um pouco do estresse de seus ombros. Como um jovem que admira você, isso é o mínimo que posso fazer. A resposta de Fujin deixou Hiruzen sem palavras.
Sua raiva era obviamente falsa. Ele só queria colocar Fujin em uma situação difícil e aproveitar a oportunidade para reavaliá-lo. Ele não esperava que Fujin jogasse com ele. Ele amaldiçoou esse pirralho atrevido. Ele não apenas tentou espiar o pergaminho, mas também fez parecer que fez um ato completamente nobre. Onde está essa preocupação com a minha velhice quando ele me pede para enviar clones das sombras para guiá-lo? Infelizmente não havia nada que Hiruzen pudesse dizer. A resposta de Fujin foi perfeita demais. Ele riu e disse, esses ossos velhos ainda podem durar algum tempo. Fujin sorriu e disse, eu sei, vovô. É por isso que sabia que seria falso. Dito isso, ainda posso ajudá-lo a manter o verdadeiro seguro, se quiser. Se isso tirar um pouco da pressão de seus ombros, eu ficaria feliz em suportar isso por você. Hiruzen olhou para Fujin com uma expressão inexpressiva. Sabendo quantos jutsus Fujin lhe pediu, não era preciso ser um gênio para entender o que Fujin queria fazer. Ele respondeu, está tudo bem. Não há muita pressão, considerando todo o resto. Se quiser, você pode ficar com este pergaminho. Foi a vez de Fujin ficar sem palavras. Ele se perguntou, o que diabos devo fazer com isso? Ele sorriu e disse, acho que vou passar. Hiruzen acenou com a cabeça e disse, você fez um bom trabalho ao prender o traidor. Vou investigá-lo agora. Fujin acenou com a cabeça e disse, tudo bem, vejo você mais tarde. Ele estava prestes a sair quando Hiruzen disse, espere. Fujin parou e se virou. Hiruzen disse, você pensou se gostaria de se tornar um sensei? Hiruzen perguntou a Fujin sobre esse assunto há algum tempo, mas Fujin não deu uma resposta clara. Fujin perguntou, o Jounin Sensei já não está decidido? Hiruzen respondeu, tenho vários em mente mas nada foi finalizado além do esquadrão de Kakashi. Naruto e Uchiha Sasuke estarão sob sua tutela. Quanto aos outros, eles ainda não foram finalizados. Posso nomeá-lo como Jounin Sensei para o time 8 que terá Inuzuka Kiba, Yuga Hinata e Aburami Shino, ou o time 10 que terá Nara Shikamaru, Yamanaka Ino e Akimichi Shoji. Todos os 6 são filhos de líderes do clã. Eles gostariam que você guiasse um dos esquadrões. Capítulo 524. Fujin ficou um pouco surpreso. Ele pensou, ele está disposto a me dar o esquadrão que deveria ser dado a Azuma? Se eu conseguir guiar um desses esquadrões, minha influência na aldeia aumentará consideravelmente. Junto com os órfãos sequestrados dos quais cuidarei e meu assento no conselho, posso ser um grande candidato a Hokage após a Quarta Grande Guerra Ninja. Infelizmente a posição de Hokage não terá sentido até então. Não há muito que eu possa ganhar com isso. Além disso, se eu tiver que cuidar de um grupo de genins, isso ocupará grande parte do meu tempo. E tempo é algo que me falta extremamente. Isso consumirá meu tempo de treinamento e não poderei visitar Phantom Heaven facilmente até que eles se formem. Também interferirá em vários dos meus planos futuros. Fujin respondeu, ainda estou muito ocupado com meu treinamento, vovô. E também terei que cuidar dos órfãos assim que a construção estiver quase concluída. Embora eu quisesse guiar crianças promissoras, não posso aceitar essa responsabilidade por enquanto. Hiruzen suspirou e disse, é uma pena, mas eu entendo. Continue focando no seu treinamento. Eu irei. Fujin respondeu com um sorriso e desapareceu da sala. Hiruzen murmurou internamente, essa dedicação ao treinamento é muito boa. Se ao menos ele fosse alguns anos mais velho. A expressão de Hiruzen tornou-se séria quando ele pensou. Dito isto, não esperava que Fujin estivesse tão interessado no pergaminho dos selos. Ele estava interessado em um jutsu específico ou apenas queria aprender jutsus perigosos para expandir seu repertório de jutsus? Hiruzen não tinha certeza. Ele parou de pensar nisso depois de um tempo. Embora Fujin fosse descarado, ele apenas aproveitou uma oportunidade e não tentou nada sozinho. Apesar da ganância que normalmente demonstrava, Hiruzen não achava que Fujin faria algo parecido com o que Orochimaru fez. Claro, se ele soubesse que Fujin era o responsável pela situação tensa em que a aldeia se encontrava nos últimos meses, quem sabe o que ele teria pensado. Ao sair do escritório, Fujin pensou, foi uma pena. Eu esperava que Hiruzen me desse o pergaminho. Claro, não seria por segurança, mas sim para me dar a oportunidade de aprender os jutsus internos. Bem, acho que ele não quer que eu tenha acesso aos jutsus mais sombrios como o Edo Tensei. Sabendo o que aconteceu com Orochimaru, não estou surpreso com sua decisão. Fujin esperava que Hiruzen lhe desse a mesma oportunidade que Naruto. Embora Hiruzen não tivesse feito isso, Fujin não ficou ofendido. Afinal, Hiruzen o ajudou muito e até lhe forneceu todas as informações sobre o jutsu do Deus Voador do Trovão junto com vários outros jutsus. A questão da recusa em treinar as crianças também foi uma oportunidade perdida. Embora Fujin percebesse isso, uma pessoa tinha energia e tempo limitados. Depois de pesar suas opções, ele só poderia desistir e continuar em seu caminho original sem pensar uma segunda vez. Mais tarde naquele dia, Naruto chegou à casa de Fujin. Fujin abriu a porta e disse, já recebeu a bandana? Parabéns por passar, Naruto. Naruto sorriu e disse obrigado, Fujin. Foi graças a você. Naruto estava genuinamente grato. Não apenas Fujin lhe ensinou jutsus de vento e melhorou seu controle de chakra, mas também lhe deu a oportunidade de se formar depois de ter falhado e até o defendeu quando Mizuki estava falando mal dele. Fujin riu e disse, não se preocupe com isso. Entre. Naruto entrou na casa de Fujin. Fujin disse, eu estava planejando tratar você lá fora, mas imaginei que você tivesse muitas perguntas. Então vamos comer em casa hoje. Fiz frango frito e camarão. Os olhos de Naruto imediatamente se iluminaram. Ele passou a amar esses dois pratos durante o ano passado. Embora o ramen ainda fosse seu favorito, ele também adorava comer esses dois pratos. Claro, o ponto mais importante foi que Fujin estava disposto a responder às suas perguntas. Afinal, Iruka também não estava totalmente claro sobre a situação e não queria conversar muito sobre isso com Naruto. Depois de arrumar os pratos, ambos se sentaram para comer. Naruto ficou nervoso. Ele perguntou, o que Mizuki disse é verdade? Fujin falou enquanto comia, de certa forma sim.
mas não totalmente. Ele está fraco demais para saber detalhes importantes. Suponho que nem mesmo Iruka saiba tudo. Naruto ficou surpreso com o quão desdenhoso Fujin era com seus professores da academia. Ele se lembrou de que Fujin teve a mesma atitude naquele dia. Naruto perguntou nervosamente, então, qual é a verdade? Fujin respondeu, 12 anos atrás, a besta de 9 caudas atacou nossa aldeia. O ataque foi devastador para nossa aldeia. Perdemos muitos Junins experientes. Lorde Quarto perdeu a vida ao derrotá-lo também. Nossa aldeia estava em uma posição difícil por vários anos devido a essas perdas. A expressão de Naruto ficou sombria ao ouvir isso. Ele não estava completamente ciente de quão devastador foi aquele ataque em Konoha. Fujin continuou. Como o próprio nome indica, a besta de 9 caudas é uma besta com cauda. Naruto perguntou curioso, o que é uma besta com cauda? Fujin respondeu, uma besta com cauda é uma fera gigantesca que contém uma enorme quantidade de chakra. Nós, humanos, nunca poderemos atingir esse nível de chakra, embora sempre haja algumas exceções. Como resultado, eles são extremamente poderosos e podem ser muito destrutivos. Ao todo, existem 9 bestas com cauda neste mundo, cada uma com um número diferente de caudas. Vai de uma cauda até as 9 caudas que atacaram nossa aldeia. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou em voz alta, existem 9 bestas com cauda? Fujin acenou com a cabeça e continuou, uma besta com cauda não pode ser morta. Se for morta, apenas reviverá alguns anos depois. Como resultado, o Lorde Quarto não matou a besta de 9 caudas. Em vez disso, ele a selou dentro você. Então você não é a besta de 9 caudas que destruiu a vila. Em vez disso, você é quem está mantendo a besta de 9 caudas selada. Naruto ficou surpreso ao ouvir isso. Fujin sorriu e disse, então pode-se dizer que é você quem mantém a vila protegida da besta de 9 caudas. Suponho que você pode ser considerado um herói por fazer isso. Um sorriso apareceu no rosto de Naruto ao ouvir isso. No entanto, rapidamente desapareceu quando ele perguntou, mas se for esse o caso, por que todos na aldeia me odeiam? Fujin respondeu, assim como Mizuki, eles não sabem toda a verdade. Mesmo que lhes digam isso, eles ainda podem ter medo da besta com cauda dentro de você. Afinal, é muito perigoso. A maioria das pessoas ainda terá medo de isto. Ao contrário de Lord Forfe, você ainda é uma criança. E se você não conseguir segurar a fera e ela se soltar? Claro, não é uma preocupação, pois o selo do Lorde Quarto deve ser muito forte. Mas não é natural que tenham medo. Você se lembra daquelas pessoas que sorriam de volta quando você olhava para elas? Naruto assentiu. Fujin disse, aqueles são aqueles que sabem que o selo não será quebrado e reconhecem que você é um herói por manter a aldeia segura. Naruto entendeu o que Fujin estava dizendo. No entanto, ele ainda podia ver a injustiça. Afinal, ele não tinha feito nada e ainda assim muitos o odiavam. Naruto perguntou desanimado, por que Lord Forfe o selou dentro de mim? Fujin encolheu os ombros e respondeu, como posso saber? Eu tinha apenas 4 anos naquela época. Talvez você fosse o único por perto. Ou talvez o Senhor Quarto tenha visto algo especial em você e acreditasse que você seria o melhor anfitrião para as 9 caudas. Besta e faça algo milagroso quando crescer. É difícil saber o verdadeiro motivo. Talvez Lord Hokage possa ter alguma ideia. Ao ouvir o segundo palpite, os olhos de Naruto brilharam. Embora não houvesse garantia de que isso fosse verdade, Naruto esperava que fosse esse o caso. Claro, essa foi a razão pela qual Fujin disse isso. Naruto perguntou, mas como posso convencer a todos de que não sou a raposa demoníaca? Fujin respondeu, continue fazendo o que está fazendo. Treine mais, torne-se mais forte e continue se esforçando para se tornar o Hokage. Eventualmente todos perceberão a verdade. Naruto assentiu com determinação ao ouvir isso. Fujin suspirou internamente e pensou, é tão tentador dizer a ele para parar de pensar nos outros. Infelizmente não tenho ideia do que acontecerá se eu desfazer o trabalho de Hiruzen. Além disso, embora Naruto tenha lutado em sua vida até agora, seus dias vão melhorar muito em breve. Por mais satisfatório que seja, não há muito sentido em levá-lo a se vingar daqueles que o maltrataram. Capítulo 525. Naruto perguntou, você sabe por que a besta de 9 caudas atacou nossa aldeia? Fujin respondeu, não tenho certeza. As bestas com cauda, embora fortes, não têm um histórico de atacar humanos aleatoriamente. Talvez alguém as tenha provocado para nos atacar. Há também algumas especulações de que foram controladas por alguém para nos atacar. Portanto, embora todos culpem isso, é possível que a raposa também tenha sido vítima. Infelizmente não tenho certeza de qual foi o caso exato. Naruto ficou surpreso. Ele perguntou, um demônio como esse também pode ser controlado? Fujin respondeu, existem várias técnicas e jutsus misteriosos, Naruto. Não subestime ninguém. Além disso, não julgue alguém muito rapidamente. Embora eu não tenha provas, acredito que 9 caudas foi realmente controlado. Caso contrário, por que atacaria uma aldeia forte como a nossa? Independentemente disso seja esse o caso ou não, espero que você não trate isso da mesma forma que as pessoas desinformadas da aldeia trataram você. As palavras de Fujin surpreenderam Naruto ainda mais, forçando-o a pensar, o que não era uma ocorrência muito comum. Fujin riu internamente ao ver Naruto tentando pensar bastante. Claro, houve outra entidade que teve um pensamento. Era a besta com cauda selada dentro de Naruto. Ele nunca imaginou que um humano iria defendê-lo e simpatizar com sua situação. Naruto disse, tudo bem. Obrigado por me contar, Fujin. Fujin sorriu e disse, claro, isso não significa que você deva tratá-lo como um ser inofensivo. Independentemente de ser inocente ou não, ele está atualmente selado dentro de você. E tornar-se livre novamente. Ainda é assustadoramente forte, entendeu?
Naruto estremeceu ao imaginar a besta de 9 caudas rasgando seu corpo e saindo. Ele imediatamente assentiu repetidamente e disse, entendido. Os dois continuaram comendo. Depois de algum tempo, Naruto perguntou, se a besta de 9 caudas fosse controlada, isso não significaria que todos na vila estão errados em odiá-la? Fujin assentiu. Naruto perguntou, mas por que as pessoas odiariam quando não têm certeza sobre a verdade? Naruto sofreu muito por causa do ódio. Então ele teve que fazer essa pergunta. Fujin disse, as pessoas são complicadas. Elas direcionam seu ódio onde podem para desabafar sua tristeza. Como 9 caudas foi quem atacou e fez o trabalho, eles odeiam. Naruto tentou pensar, mas era muito complicado. Sua expressão tornou-se cômica quando ele reclamou. Suas declarações hoje são muito complicadas, Fujin. Fujin riu e disse, o assunto é assim. Aqui está outro tópico complicado. Este será um teste para você. Você se lembra do meu desafio para você e Mizuki? Naruto assentiu. Esse desafio permitiu que ele se formasse. Fujin perguntou, você acha que foi um desafio justo? Naruto pensou e disse com incerteza, bem, fui reprovado no exame. Então é justo, eu acho. Fujin disse, mas seu oponente era um Chunin. Ao derrotá-lo, você apenas se tornou um Genin. Por que é justo que eu tenha feito você lutar contra um Chunin para se tornar apenas um Genin? Naruto ficou perplexo. Ele nunca pensou sobre isso. Ele apenas pensou que Fujin estava lhe dando uma oportunidade. Ele ficou confuso e pensou, cara, isso parece totalmente injusto. Mas por que o irmão mais velho está me contando isso? Por que ele me diria que foi injusto comigo? Fujin riu ao ver sua expressão e perguntou novamente, bem? Naruto respondeu, se você colocar dessa forma, parece totalmente injusto. Fujin riu novamente e perguntou, eu disse a Mizuki que se ele matasse você, ele poderia pegar o pergaminho e ir embora. O que você acha que eu teria feito se ele estivesse prestes a matar você? Naruto também não tinha pensado nisso. Ele apenas pensou que Fujin o estava ajudando. Ele não pensou com tanta profundidade. Ele olhou para Fujin e respondeu depois de um tempo. Acho que você teria me salvado e depois o deixado ir. Fujin sorriu e respondeu, não. Se você estivesse prestes a perder, eu mesmo teria acertado pelas costas e matado ou capturado. Os olhos de Naruto se arregalaram. Ele nunca imaginou que Fujin faria algo assim. Ele perguntou, mas isso não seria injusto? Você não disse que o deixaria ir? Fujin respondeu, sim. Mas por que tenho que manter minhas palavras? Naruto, cujo jeito ninja era nunca voltar atrás em sua palavra, perguntou em um tom confuso. O que você quer dizer? Fujin respondeu. Mizuki era um professor. Ele deveria orientar os alunos. Mesmo assim, ele armou para você, tentou matá-lo e tentou trair nossa aldeia. Por que tenho que manter minha palavra contra essa escória? Naruto ficou sem palavras. As palavras de Fujin foram extremamente absurdas para ele. No entanto, de alguma forma eles faziam todo sentido. Parecia que sua cabeça estava girando. De repente, ele teve um pensamento. Ele perguntou, você ainda me passaria se eu tivesse perdido? Fujin respondeu, claro. Você está pronto para se formar. Eu apenas teria que trabalhar mais para convencer o vovô Kage, mas tenho certeza de que teria conseguido isso. Ao vencer, você tornou muito mais fácil para mim convencê-lo. Naruto ficou surpreso. Porém, desta vez foi uma boa surpresa. Ainda assim, ele não pôde deixar de reclamar mentalmente. Então, minha vida nunca esteve em risco e eu também estava prestes a me formar? Passei por toda aquela tensão sem motivo algum. HMPH, ele sabe como me manter alerta o tempo todo. Um beicinho se formou no rosto de Naruto. Fujin perguntou, e aí? Naruto respondeu em tom infantil nada. Ele imediatamente prosseguiu. Eu não me importo se você mantém sua palavra contra Mizuki. Mas você está mantendo sua palavra por mim. Eu me formei, então me ensine o jutsu. Qual jutsu? Fujin ficou confuso e se perguntou. Quando prometi ensiná-lo quando ele se formar? Só estou planejando fazê-lo comer a cabeça de Kakashi. Embora seu passado seja traumático, aquele bastardo está tendo uma vida fácil há muito tempo. A expressão de Naruto ficou muito irritada quando ele apontou para Fujin e disse, ei, você prometeu me ensinar aquele jutsu que permite que você desapareça. As palavras de Naruto fizeram Fujin se lembrar. Ele disse, o jutsu Body Flicker. Quase esqueci. Claro, quer treinar depois que terminarmos de comer? Naruto assentiu. Ele começou a comer e perguntou novamente, já que estamos nisso, você também poderia me ensinar um jutsu de vento mais forte? Fujin respondeu, você agora é um genin Naruto. Você receberá um Jounin Sensei em alguns dias. Até que você se torne um Chunin, ele ou ela será o responsável por treiná-lo. Se eu interferir, então você vou acabar confuso. Naruto perguntou em tom de surpresa, vou pegar meu próprio sensei? Fujin olhou para ele com uma expressão inexpressiva e disse, achei que você tivesse prometido que prestaria atenção nas aulas. Eu até acreditei em você. Naruto imediatamente riu nervosamente e disse suavemente, bem, eu tentei. Mas Iruka-sensei era muito chato. Fujin apenas continuou olhando para Naruto, que silenciosamente se concentrou na comida. Fujin riu internamente enquanto pensava, bom, ele será um genin sabe-se lá por quanto tempo. Vou jogá-lo em Kakashi até que aquele bastardo desvie de volta para mim. Felizmente, ele conhece quase todos os jutsu que existem. Mandar Naruto de volta para irritá-lo não seria um grande desafio. Após o jantar, Fujin levou Naruto para o campo de treinamento em frente à sua casa e começou a ensinar-lhe o básico do jutsu Body Flicker. Depois de explicar os fundamentos do jutsu, Fujin disse, este jutsu não é muito complicado em termos de moldagem de chakra, pois requer apenas o selo do tigre. Se você tivesse tentado antes, teria falhado. Felizmente para você, seu controle de chakra melhorou muito graças aos exercícios de escalada em árvores e caminhada na água. Então experimente. Naruto imediatamente começou a tentar. Escusado será dizer que as primeiras tentativas foram todas um fracasso.
Somente depois de algumas horas de tentativas contínuas ele conseguiu piscar alguns metros pela primeira vez. Fujin suspirou enquanto observava. Ter um chakra tão alto é uma bênção. Quando eu estava tentando aprender, mal consegui praticar por algum tempo antes de ficar sem chakra. Enquanto isso, ele pode praticar por 2 horas seguidas. Apesar de ter passado a noite passada e de manhã cedo treinando Multi-Shadow Clone Jutsu e escapando de Mizuki por mais 1 hora e ainda é capaz de praticar continuamente. Felizmente, meu chakra também ficou bastante alto graças ao treinamento contínuo por tanto tempo. Caso contrário, eu ficaria tentado a pegar uma besta com cauda, independentemente dos perigos envolvidos. Capítulo 526. Naruto gritou animadamente. Consegui! Ele rapidamente fez o selo do tigre e gritou. Bori Flicker Jutsu. Porém, nada aconteceu desta vez. Ele continuou parado no mesmo lugar. Ele tentou mais algumas vezes. Jutsu Cintilação Corporal. Jutsu Cintilação Corporal. Jutsu Cintilação Corporal. Infelizmente, ele falhou todas as vezes. De repente, ele ouviu uma risada. Ele se virou para ver Fujin, que disse, isso é o suficiente por hoje, Naruto. Você fez um bom trabalho ao conseguir fazê-lo com sucesso uma vez em apenas 2 horas. Naruto imediatamente disse, só mais alguns minutos. Vou dominar completamente. Fujin balançou a cabeça e disse, não, você está cansado. E esse jutsu levará muito tempo para ser dominado. No momento, você só conseguiu piscar alguns metros. Isso não é muito útil na batalha. Você precisará praticar sinceramente por algumas semanas até que você possa piscar por pelo menos algumas dezenas de metros e fazê-lo continuamente. Naruto a contragosto assentiu e saiu. Fujin também foi dormir. Embora ele não tenha ficado acordado a noite toda como Naruto, ele acordou absurdamente cedo, mesmo para seus padrões. No dia seguinte, Fujin voltou ao treinamento, enquanto Naruto teve um dia bastante agitado. Ele conheceu Konohamaru e mais tarde naquele dia criou seu lendário Arenjutsu. No dia seguinte, Fujin tinha acabado de começar a treinar quando recebeu uma visita inesperada. Um dos guardas da Anbu de Hiruzen visitou Fujin e o chamou para visitar o escritório de Hiruzen. Fujin se perguntou, Une, aconteceu alguma coisa? Ele pescou junto com a guarda Anbu e chegou ao escritório de Hiruzen. Quando ele entrou, Hiruzen mandou todos sair e ativou os selos. Fujin ficou sério e esperou que Hiruzen começasse a falar. Hiruzen perguntou, Fujin, você estava planejando sair para algumas missões, certo? Fujin assentiu. Ele pediu para sair da aldeia há algumas semanas, mas Hiruzen pediu para ficar na aldeia. Ele respondeu, sim, treinar o tempo todo se torna chato e sem graça. Acho mais útil sair por 1 ou 2 semanas para variar. Isso me ajuda a relaxar e aumenta minha eficiência no treinamento. Hiruzen disse, ótimo, temos algumas situações. Vou deixar você cuidar disso. Suna tem agido de maneira estranha nos últimos meses. Pelos relatórios de nossos espiões, quase parece que eles estão preparando suas forças para algo. Eles aumentaram tanto a segurança que até mesmo os espiões não conseguiram enviar mensagens nas últimas 2 semanas. Fujin percebeu. Entendo. Eles estão começando a se preparar para um ataque a Konoha. Mas ainda não deveria haver algum tempo? Ou Haz é mais sério do que na história original? Une, sim, esse deveria ser o caso devido à minha interferência. Ele estará odiando ainda mais Konoha e ao mesmo tempo estará se preparando ainda mais. Fujin perguntou, você quer que eu vá para Sunagakure e investigue o que exatamente está acontecendo? Hiruzen imediatamente balançou a cabeça e disse, não, isso será muito arriscado. Embora você possa se infiltrar com a ajuda de mercadores, se for descoberto, você será cercado por milhares de ninjas inimigos. Você ainda terá dificuldade em escapar se o quarto Kazekage o encontrar. Não há razão para correr tal risco. Embora as palavras de Hiruzen estivessem cheias de preocupação com Fujin, seus pensamentos eram exatamente o oposto. A última vez que o enviei para Suna, ele quase criou outro país. A área oeste do País do Vento ainda é muito instável, forçando Haz a enviar mais de 1.500 ninjas para lá, apesar de não haver perigo externo. O Wind Daimyo transferiu muitos fundos destinados a Sunagakure para as áreas afetadas, deixando Haz ainda mais desesperado. No momento, só temos suspeitas de que Haza está tramando alguma coisa. Não sabemos quem Haza pretende atingir ou se este é apenas um exercício para garantir a preparação das forças de Suna. No entanto, se eu enviar Fujin, Hiruzen acreditava fortemente que Konoha e Suna estariam em guerra se ele enviasse Fujin para lá. Ele não se atreveu a fazer isso. Sem mencionar que Shikaku pediu explicitamente a Hiruzen para não enviar Fujin para lá e ameaçou tirar férias de 1 mês se Hiruzen o fizesse. Fujin se perguntou, desde quando ele se tornou tão atencioso? Basta dizer que não quer provocar Haza. Embora entrar em Sunagakure fosse arriscado, não havia muito perigo para Fujin. Embora ele ainda não pudesse usar o jutsu do deus voador do trovão para se teletransportar para uma longa distância, ele poderia simplesmente informar Ryu e seus filhos que ele iria para um lugar perigoso e estaria preparado para invocá-lo reversamente assim que queimasse o selo. Enquanto Fujin estivesse ciente do perigo, prendê-lo seria muito difícil. Foram situações inesperadas como a bomba da besta com cauda de roche, que foram uma ameaça maior para ele. Hiruzen continuou, não podemos interferir muito em Suna. O que eu quero que você analise é a Terra dos Rios. Como você sabe, a Terra dos Rios deveria estar alinhada conosco. No entanto, a família Yamakawa tem agido estranhamente nos últimos meses. Pelo que a Anbu observou, parece que eles fizeram um acordo com Sunagakure. O esquadrão da Anbu planejava agir, mas descobriram vestígios de ninjas de Suna e decidiram recuar. Acreditamos que Suna posicionou um Elite Jounin e alguns esquadrões em sua cidade. Quero que você dê uma olhada na família deles.
Se realmente houver ninjas Suna escondidos lá, elimine todos eles e elimine todos os adultos da família Yamakava. Traga de volta os corpos de seu chefe de família e dos ninjas de Suna com seus cérebros intactos. Fujin acenou com a cabeça e perguntou, qual é a segunda situação? Hiruzen continuou, também está na Terra dos Rios. Alguns de nossos esquadrões Chunin desapareceram naquele país. Receio que algo estranho esteja acontecendo lá. Implantamos alguns esquadrões da Anbu, mas eles não encontraram nada. Meu primeiro pensei que fosse Sunagakure, mas é muito estranho para eles fazerem algo assim. Se eles estivessem planejando algo, então eles não nos alertariam fazendo algo tão pequeno. Depois que a família Yamakava for resolvida, passe algum tempo naquele país para ver se consegue encontrar alguma pista. Se você conseguir encontrar e resolver esse problema, a missão será considerada concluída. Caso contrário, retorne em 2 semanas e relate suas descobertas. Vou apenas enviar mais forças para descobrir o que aconteceu com eles. Fujin assentiu. Hiruzen perguntou, quem você quer que vá com você em seu time? Fujin respondeu, não há necessidade disso. Vou sozinho. Fujin estava planejando aproveitar esta oportunidade para se encontrar com seus subordinados da sociedade Phantom Heaven e criar outro conjunto de alguns milhares de marcas do Deus Voador do Trovão no País do Fogo. Se ele tivesse companheiros de equipe, isso seria difícil de fazer. Hiruzen não ficou surpreso ao entender que Fujin preferia trabalhar sozinho. Ele disse, tudo bem. Além dos corpos que você traz de volta, faça parecer que todos na família Yamakava foram mortos pelos ninjas de Sunagakure. Fujin disse, tudo bem. Temos alguma ideia de qual elite Jounin foi enviada? Hiruzen balançou a cabeça e disse, não. O esquadrão não conseguiu reunir muitas informações, pois estariam em perigo se as informações fossem verdadeiras. Matar um elite Jounin não foi uma tarefa fácil. Apenas alguns ninjas em Konoha conseguiram fazer isso de forma consistente. Hiruzen teria precisado despachar Eagle junto com alguns esquadrões de ninjas experientes da Anbu para poder garantir que Konoha não sofreria perdas desnecessárias. E essa força não poderia garantir que conseguiriam completar a missão. Como tinha a opção de enviar Fujin, Hiruzen não precisou passar por outras alternativas complicadas. Fujin respondeu, tudo bem. Partirei dentro de algumas horas então. Hiruzen acenou com a cabeça enquanto Fujin desaparecia da sala. Fujin entrou em sua casa pensando, parece que a paixão por Konoha vai acontecer, afinal. Embora eu tenha interferido, o que fiz deveria ter enfurecido Hasa ainda mais. O ataque pode ser mais violento do que me lembro. Orochimaru e Hasa também precisarão considerar minha existência e tomar providências para garantir que eu não atravesse os ninjas de Suna e Oto ou ataque diretamente a barreira que o quarteto do som irá erguer. Hehe, estou ansioso para ver o que eles vão descobrir. Fujin fez os preparativos e deixou a aldeia. Na mesma época, Igon entrou no escritório de Hiruzen. Capítulo 527. Quando Fujin deixou Konoha e se dirigiu para o País dos Rios, Igon entrou no escritório de Hiruzen e perguntou, você atribuiu essa missão a Fujin? Hiruzen assentiu. Águia suspirou de alívio. Essa missão ficou sob a responsabilidade da Anbu e a Eagle teve uma grande dor de cabeça sobre como lidar com ela. A Anbu não tinha nenhum outro elite Jounin. Sem mencionar que eles estavam extremamente esticados devido à bagunça que Fujin criou há algum tempo. No entanto, a saída de Fujin na missão significava uma coisa. Eagle perguntou, então ele recusou se tornar um Jounin Sensei? Hiruzen respondeu, sim, ele quer se concentrar no treinamento por enquanto. Por trás de sua máscara, Eagle sorriu e disse, sim, ele tem apenas 15 anos agora. Não é uma coisa ruim. Além disso, você poderia torná-lo o sensei de Konohamaru mais tarde. Um arrepio passou pela espinha de Hiruzen. Ele havia pensado nisso quando Fujin rejeitou a oferta. O que ele analisou fez levantar a guarda diversas vezes. Hiruzen pensou, eu não percebi isso até que Fujin começou a guiar Naruto. Ele tende a duplicar as características existentes daqueles que ele está guiando. Entre as 5 crianças que ele orientou inicialmente, 2 tornaram-se muito promissoras, pois essa era sua natureza, enquanto 3 não mostraram muito progresso além da melhoria inicial. Ele não fez nada para fazer com que aqueles 3 órfãos treinassem mais e os deixou à própria sorte. Foi a mesma história com seus subordinados da Anbu, é que eles eram muito dedicados. Não percebi isso porque parecia normal. Porém, com Naruto, as pegadinhas de Naruto ficaram 100 vezes piores desde que ele entrou em contato com Fujin. Eles aumentaram tanto em intensidade quanto em frequência. A única explicação é que Fujin usou esse aspecto e motivou Naruto a pregar mais peças para que Naruto treinasse mais. Embora fosse um aborrecimento para a vila e eu tivesse que lidar com diversas reclamações, era um método muito bom para treinar Naruto. Se eu der Konohamaru para Fujin treinar então... Konohamaru desafiou Hiruzen mais de 1 dúzia de vezes por dia para a batalha. Felizmente, ele estava extremamente fraco e era apenas uma dor de cabeça para Hiruzen, e não um problema real. No entanto, se Fujin treinasse Konohamaru e o encorajasse a desafiar mais Hiruzen, a velhice de Hiruzen se tornaria um pesadelo completo. O simples pensamento desse futuro fez Hiruzen estremecer. Pai? Eagle gritou vendo que Hiruzen estava perdido em pensamentos. Hiruzen respondeu, sim. Pensarei nisso quando chegar a hora. Eagle assentiu e discutiu alguns assuntos oficiais antes de partir. Hiruzen parou de preencher sua papelada e olhou pela janela, observando as estátuas dos Hokages enquanto fumava. Depois de algum tempo ele decidiu. Se isso acontecer no futuro, farei de Fujin ou Kakashi o Hokage e me aposentarei. Deixe meu neto desafiar qualquer um deles em vez de mim. Enquanto Hiruzen se preocupava com seu futuro, outra mudança interessante aconteceu na aldeia. Mesmo que o time 7 ainda não tenha sido criado, todos os seus membros, exceto um, deram seu primeiro beijo. O único que ainda não o fez foi o Sensei, que logo completaria 26 anos. Naruto e Sasuke se beijaram acidentalmente como na história original.
Porém, a interferência de Fujin na vida de Naruto trouxe uma mudança que ele nem sequer considerou. Fujin garantiu que Naruto tivesse acesso a boa comida e entendesse quando a comida estragava. Então, Naruto não bebia mais leite que já havia passado algumas semanas do prazo de validade. Por isso, ele não foi interrompido quando se disfarçou de Sasuke para beijar Sakura e conseguiu fazê-lo sem nenhuma interrupção. Como resultado, Sakura também deu seu primeiro beijo. Só que foi com Naruto que estava disfarçado de Sasuke. Depois de beijar seu querido Sasuke, Sakura estava nas nuvens. Infelizmente, isso durou apenas 1 minuto quando ela ouviu: Naruto, o que você está fazendo? Tanto Sakura quanto Naruto olharam na direção da voz e viram o verdadeiro Sasuke parado ali. Sakura ficou confusa enquanto se perguntava em voz alta: 2, Sasuke? Enquanto isso, Naruto ficou chocado e exclamou em voz alta: O que você está fazendo aqui? Sasuke respondeu: Um truque simples com corda. Qualquer bom ninja pode escapar. Por que você está disfarçado como eu? Sakura, que ouviu a conversa deles, entendeu imediatamente: Eu beijei Naruto. Sua expressão se tornou um espetáculo para ver. Foi uma mistura de tristeza, terror, nojo, desgosto e falta de vontade de continuar vivendo. Ela murmurou: Naruto ou. Naruto se virou e viu a expressão horrível de Sakura. Um arrepio passou por sua espinha quando ele imediatamente desapareceu do local. Felizmente, Sakura ainda estava em choque por perder seu primeiro beijo para Naruto em vez de querer matar Naruto. Sasuke olhou para o estado de Sakura e murmurou: O que aquele idiota fez? Sakura disse: Ela não poderia continuar. Como ela poderia contar a Sasuke que beijou Naruto? Logo, todos os seus sentimentos se transformaram em raiva quando ela cerrou o punho e gritou: Shanaru, eu vou matar Naruto. Ela imediatamente fugiu para caçar Naruto, deixando apenas Sasuke perplexo que se perguntou: O que diabos Naruto fez? Felizmente para Naruto, ele conseguiu ficar escondido até o fim do intervalo. Naruto suspirou de alívio e pensou: Estou seguro. Ela não vai me bater na frente de Iruka-sensei. Naruto entrou sorrateiramente em sua sala de aula ao mesmo tempo que Iruka. Infelizmente para ele, seu esquadrão foi designado para Kakashi, que apareceu 3 horas atrasado, dando bastante tempo para Sakura descarregar toda a sua raiva. Quando Kakashi finalmente apareceu, ele não pôde deixar de se perguntar o que aconteceu entre os três. Suas apresentações ocorreram exatamente como na história original. A única mudança foi que Naruto falou um pouco sobre Fujin enquanto Sasuke não tinha o fardo de reviver seu clã. Ele só queria se vingar de Itachi. Embora ter mais filhos sobrevivendo tenha dado a Sasuke um senso de responsabilidade, já que ele era o mais velho entre os sobreviventes e seu futuro líder do clã, ver todos eles sentirem falta de suas famílias e sofrerem por causa disso também o lembrou consistentemente do que Itachi havia feito. Como resultado, seu desejo de matar Itachi era ainda maior do que seria se ele fosse o único sobrevivente. Fujin fez uma pausa em um dos campos de patrulha ao longo da fronteira com a Terra dos Rios durante a noite. Enquanto descansava, ele se perguntou: Amanhã, Kakashi conduzirá o teste do Bell. Eu me pergunto como eles irão se comportar. Depois de alguns segundos, ele riu e pensou: Bem, o que importa se você leva uma agulha ou um canivete para um tiroteio? Embora Naruto seja um pouco mais forte, Kakashi ainda os vencerá com facilidade. Eu só me pergunto se ele ainda usará aquele jutsu lendário. Na manhã seguinte, Kakashi mais uma vez fez seus genins esperarem várias horas antes de aparecerem no campo de treinamento. Assim como na história original, Naruto tentou atacar Kakashi ao ser provocado, mas foi impedido facilmente. Quando Kakashi começou o teste, tanto Sasuke quanto Sakura se esconderam, enquanto Naruto continuou parado ali. Naruto agarrou suas shurikens enquanto afirmava em voz alta: Lute comigo, Kakashi-sensei. Vou pegar os sinos rapidamente, acredite. Kakashi suspirou enquanto Naruto jogava as shurikens. Naruto imediatamente fez sinais com as mãos após lançar as shurikens e anunciou: Liberação de vento, jutsu de controle de projéteis. As shurikens curvaram-se no ar e se moveram em direção a Kakashi de várias direções, que ainda se esquivava delas com facilidade enquanto se perguntava. Lord Hokage disse que Fujin guiou Naruto por algum tempo. Mas por que ele não disse a Naruto para parar de gritar o nome do ataque? Como é suposto atingir um inimigo quando o inimigo sabe o que está por vir? Vendo que Kakashi se esquivou das shurikens, Naruto mudou seus selos de mão e gritou: Liberação de vento, jutsu de recuperação de vento. As shurikens que estavam voando pararam de repente e começaram a retornar. Ao mesmo tempo, Naruto jogou mais shurikens em direção a Kakashi. Sasuke e Sakura, que estavam observando a luta enquanto se escondiam, ficaram com uma expressão irritada quando Naruto exibiu seus 2 jutsus. Dito isto, eles não poderiam ser culpados por isso. Embora Naruto tenha sido inicialmente odiado sem motivo, esses 2 jutsus deram à metade da vila um motivo para odiá-lo. Claro, como eles já o odiavam, ele não via diferença alguma. Fujin percebeu isso, mas sentiu que era justiça de uma forma estranha. Então ele não se importou particularmente com isso, pois isso não o afetou. Hiruzen recebeu diversas reclamações por causa disso, mas ele não podia dizer a Naruto para parar de pregar peças considerando como era seu dia a dia, e já que na verdade ele não machucou ninguém. Sem mencionar que Fujin era quem lhe ensinava o jutsu. Esse era outro problema que ele não queria cutucar desnecessariamente. Independentemente de seu aborrecimento, tanto Sasuke quanto Sakura ficaram surpresos ao ver Naruto cercar Kakashi de todas as direções com shurikens. Sasuke se perguntou desde quando seu controle sobre as shurikens se tornou tão bom. Enquanto isso, Sakura murmurou para si mesma desde quando Naruto se tornou tão forte. As shurikens cercaram Kakashi e o atingiram momentos depois, cobrindo todo o seu corpo com shurikens. Um segundo depois, uma nuvem de fumaça apareceu e seu corpo se transformou em um tronco.
Os olhos de Naruto se arregalaram quando ele exclamou. Quando ele usou o jutsu de substituição, ele rapidamente olhou ao redor, mas não conseguiu ver Kakashi. De repente, ele ouviu uma voz. O ninja deve estar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor, principalmente o que está acontecendo atrás dele. As mãos de Kakashi estavam fazendo o selo do tigre. Sakura e Sasuke imediatamente ficaram tensos ao ver aquele selo. Capítulo 528. O jutsu mais secreto e sagrado de Konoha. 1000 anos de morte. Kakashi acertou Naruto com o selo de mão e o fez voar. Naruto caiu na água enquanto segurava seu traseiro. Ao se afogar, ele pensou, não assim. Eu treinei muito. Não posso ser derrotado tão facilmente. Mas como faço para derrotá-lo? Naruto fez o selo de mão do clone das sombras, mas parou quando seus olhos se arregalaram. Naruto de repente teve uma ideia. Ele pensou, espere, só consigo controlar alguns shurikens. E se todos os meus clones também os controlarem? Além disso, não preciso derrotá-lo. Eu só preciso. Imediatamente, ele criou vários clones das sombras dentro da água e nadou para fora. Naruto conversou um pouco com Kakashi esperando que ele virasse as costas. Assim que o fez, quase 100 shurikens foram lançadas da água. Ao mesmo tempo, seus clones também saltaram, surpreendendo seus dois companheiros. Kakashi se virou e notou cada clone das sombras fazendo sinais com as mãos. Ele murmurou, impressionante. No entanto, ainda não é suficiente. Em vez de se esquivar, Kakashi apenas agarrou os shurikens um por um e os jogou no chão, garantindo que eles ficassem presos ali. Naruto pensou, agora. Liberação de vento, jutsu de recuperação de vento. Ele rapidamente fez sinais com as mãos e usou o jutsu na campainha. O sino foi arrancado de Kakashi e voou em direção a Naruto. Infelizmente, Kakashi desapareceu e apareceu ao lado do sino e o agarrou antes que chegasse a Naruto. Ele disse, nada mal, nada mal. No entanto, isso não é suficiente para ser o Hokage. Percebendo que usar jutsus de vento não o ajudaria muito, Naruto gritou, vamos espancá-lo. Naruto e seus clones enfrentaram Kakashi em taijutsu. Kakashi lidou com ele facilmente enquanto observava suas habilidades. Ele analisou, o taijutsu dele é muito melhor. Parece que Fujin brigou com ele para lhe dar alguma experiência. E ele também tem um controle decente sobre o vento, embora não tenha nenhum jutsu destrutivo. Fujin provavelmente só queria melhorar seus fundamentos. Dentro de alguns minutos, todos os clones de Naruto foram dissipados enquanto ele também foi derrotado. Kakashi perguntou, isso é tudo que você pode fazer? Naruto enxugou o rosto enquanto pensava. Eu sei que Fujin me pediu para não usá-los contra um aliado, mas ele nos pediu para irmos até ele com a intenção de matar. Além disso, ele é tão forte, então isso não deveria ser um problema, certo? Naruto fez outro conjunto de clones das sombras que cercaram Kakashi e imediatamente pularam para longe, confundindo Kakashi que se perguntou, o que ele está fazendo desta vez? Seus olhos se arregalaram quando ele viu cada clone das sombras pegar algumas kunai que tinham etiquetas explosivas anexadas a elas e jogá-las nele de perto. Todas as etiquetas explosivas explodiram ao mesmo tempo, cobrindo a área com poeira e fumaça. Sakura assistiu com uma expressão estupefata enquanto seus olhos se arregalavam. Ela exclamou, Naruto explodiu, sensei? E quando ele se tornou tão poderoso? Até Naruto ficou surpreso com o grau de explosão. Ele nunca havia explodido tantos selos explosivos no mesmo local. Ele pensou, então é por isso que Fujin me pediu para fugir e não usar essa tática em um aliado. Quantas técnicas perigosas o irmão mais velho Fujin conhece? Ele casualmente me contou sobre essa ideia enquanto jantávamos. Kakashi, que se escondeu a alguma distância, olhou para a explosão com os olhos arregalados enquanto reclamava. O que diabos Fujin está ensinando a ele? Se ele usasse isso contra um colega Genin ou mesmo um Chunin, eles provavelmente acabariam mortos. Quase fui pego de surpresa também. Para alguém como Kakashi, evitar isso não era grande coisa. Se ele não estivesse lutando contra Genins recém-promovidos, não teria como ficar desprevenido. No entanto, se Naruto usasse essa tática contra um Chunin comum dessa maneira, poucos seriam capazes de sobreviver ilesos. Demorou algum tempo para a poeira e a fumaça se dissiparem. Depois disso, ninguém viu nenhum sinal de Kakashi. Sakura pensou em estado de choque. Será que o sensei realmente explodiu? Eu também serei culpado? Enquanto Sasuke semicerrou os olhos e observou, não há sinal de sangue. Como esperado, ele escapou. Ainda assim, quando Naruto se tornou tão forte, se ele usasse isso contra mim, eu teria ficado ferido. Naruto olhou em volta enquanto se perguntava onde Kakashi estava quando seus olhos pousaram em um sino caído no chão próximo a uma árvore. Ele se perguntou, ele deixou cair enquanto escapava? Ele rapidamente foi buscá-lo. Infelizmente para Naruto, isso foi uma armadilha e ele ficou pendurado de cabeça para baixo no galho da árvore. Kakashi apareceu e pegou a campainha enquanto dava um sermão em Naruto novamente. Enquanto Kakashi se divertia com seus novos alunos, Fujin chegou à cidade de Yamakawa, no País dos Rios. A família Yamakawa era uma das famílias mais fortes do País dos Rios. O chefe da família foi classificado entre os 5 ninjas mais fortes daquele país. Em uma vila importante, ele seria considerado um Jounin veterano. Como resultado, eles construíram uma cidade inteira longe da aldeia principal para fortalecer ainda mais a sua família. Embora as muralhas ao redor da cidade tenham sido inscritas em vários selos por um Seal Master, elas não foram um obstáculo para Fujin, que entrou na cidade facilmente. Ele usou o jutsu de transformação para se disfarçar de uma pessoa comum e caminhou abertamente pela cidade enquanto recordava todas as informações sobre essa família. Como de costume, ele ativou sua técnica de detecção de espaço-tempo e seus olhos se arregalaram momentaneamente. Ele olhou para a mansão central e pensou, isso é estranho. 24 pessoas moram embaixo daquela mansão. E não parece um porão normal, mas sim alguns andares abaixo do que seria um porão normal. Danzo está abrindo as asas ou alguém está se inspirando nele?
Fujin caminhou em direção ao castelo sem levantar suspeitas. Quando ninguém estava olhando para ele, ele desapareceu de repente no subsolo e chegou perto da base subterrânea. Seus olhos brilharam quando ele notou vários selos cobrindo aquela sala e a passagem para aquele local. Ele imediatamente ficou interessado ao perceber. Parece que as suspeitas de Hiruzen estavam certas. Esses selos foram escritos por um grande mestre Fuinjutsu. Entrar furtivamente levará muito tempo. Se aquele grande mestre estiver aqui, então isso será mais ou menos impossível. Para Suna colocar tanto esforço neste lugar, eles estão planejando criar um posto avançado secreto aqui? Sim, a cidade de Yamakawa fica muito perto da fronteira com o País do Fogo. Será o lugar perfeito para eles descansarem depois de viajarem pelos vastos desertos. Quando eles decidirem atacar Konoha, eles podem descansar aqui até a hora certa e então avançar rapidamente em direção a Konoha através do País do Fogo. Eles poderiam se esgueirar em pequenos grupos e depois usar a invocação reversa para convocar a maioria de suas forças para lá. Alternativamente, eles poderiam até mesmo eliminar os esquadrões da patrulha de Konoha. Mas isso será arriscado, pois poderão ser enviadas mensagens. Fujin analisou suas observações por algum tempo antes de suspirar. Para Hiruzen me mandar aqui, parece que Rasa está destinado a sofrer em minhas mãos até sua morte. Ainda assim, me pergunto como Hiruzen lidou com isso na história original. Kakashi ensinará Genin Zigai não é uma boa opção para uma missão como esta. Ele enviou Jiraiya? Ou Suna criou uma base escondida em outro lugar porque Konoha não destruiu uma de suas bases antes? Bem, isso não importa. Vou aproveitar a oportunidade para estudar um pouco as focas. Encontrar selos escritos por um grão-mestre não era uma ocorrência regular. Cada grande mestre geralmente adicionava seu próprio toque aos selos. Para alguém como Fujin, que não era grande mestre há muito tempo, estudá-los o ajudaria a melhorar muito mais rápido. Dentro da sala havia 24 pessoas. 22 eram ninjas de Suna, enquanto 2 eram membros da família Yamakawa, que o chefe da família estacionou para sua conveniência. Enquanto Fujin estudava os selos, o chefe da família Yamakawa apareceu na base subterrânea e entrou em uma sala após bater. Dentro da sala havia um homem de meia idade e um homem idoso. O homem de meia idade, que também era um elite jounin, perguntou com um sorriso: Hiromu-san, os preparativos estão completos? Yamakawa Hiromu sorriu e respondeu: Sim, Koichi-san. Você pode começar a expandir esta base em 1 hora. Eu fiz todos os preparativos acima. Ninguém suspeitará, mesmo que alguns distúrbios aconteçam, desde que Okazaki-sama escreva os selos rapidamente. Okazaki era o velho que também era um dos poucos grão-mestres de Suna. Hiruzen nunca imaginou que Suna enviaria um de seus grão-mestres para este lugar. Os grão-mestres eram algo que todas as aldeias valorizavam. Mandá-los para um lugar arriscado era algo que raramente faziam. Se ele soubesse, teria enviado Fujin muito antes e vários junins para ajudá-lo. Koichi disse: Ótimo. Faremos isso assim que pudermos. Hiromu disse: Já se passou 1 mês desde que você começou a fazer esta base. De acordo com nosso acordo, é hora de você entregar o segundo pergaminho. Koichi assentiu e olhou para Okazaki, que entregou um pergaminho ao chefe da família Yamakawa. Para aliar a família Yamakawa a eles, Suna ofereceu-lhes um jutsu de nível A para cada mês que permanecessem lá. Para uma família com acesso limitado aos jutsus, esta foi uma oportunidade celestial. Depois de pensar um pouco e discutir os detalhes com os ninjas de Suna, Hiromu concordou com o acordo. Foi uma situação ganha-ganha para ambos os lados. A família Yamakawa conseguiu jutsus que poderiam torná-los mais fortes e ganhar mais influência no País dos Rios, enquanto Suna conseguiu uma base segura distribuindo apenas jutsus que todas as 5 grandes aldeias já sabiam executar. Assim que Koichi aceitou o pergaminho, os rostos dos 3 ficaram sérios enquanto olhavam para cima. Na verdade, eles não foram os únicos que ficaram surpresos. Fujin também ficou surpreso e se perguntou: Que diabos? Quem atacou a mansão antes de mim? Capítulo 529. Para as pessoas que moravam na cidade de Yamakawa, foi um dia normal como qualquer outro. Embora vários esquemas estivessem operando clandestinamente, tanto figurativa quanto literalmente, eles não afetaram os cidadãos comuns. Mesmo na família Yamakawa, poucos sabiam do acordo entre Hiromu e Sunagakure. De repente, várias figuras cercaram a mansão central e a atacaram. Ao mesmo tempo, várias figuras apareceram nas muralhas da pequena cidade, cercando-a completamente. Yamakawa Hiromu imediatamente saiu correndo da base subterrânea. Koichi se perguntou em voz alta: quem iria atacá-los agora? Poderia ser Konoha? Okazaki balançou a cabeça e disse: Isso é improvável. No entanto, se são eles que estão por trás disso, então isso é uma coisa boa para nós. Poderíamos transformar toda a terra dos rios em torno deles? Koichi acenou com a cabeça e respondeu: Vamos dar uma olhada. Se for Konoha, então eles podem estar atrás de nós também. Koichi passou algumas instruções para os ninjas restantes de Suna e escapou junto com o grão-mestre. Hiromu, que saiu correndo sem esperar, observou em estado de choque a maioria dos membros de sua família já terem sido mortos em poucos segundos. Sua expressão ficou extremamente feia quando ele percebeu o culpado. Ele pensou: fantoches? É a especialidade de Sunagakure. Não me diga que aqueles bastardos me traíram. Mas por que eles fariam isso? As figuras que atacaram a mansão eram todas marionetes. Fujin, que havia saído do subsolo e observava secretamente o ataque, também ficou intrigado. Ele imediatamente ativou sua técnica de detecção de espaço-tempo. Ao mesmo tempo, seus olhos brilhavam enquanto ele concentrava chakra neles. Ele imediatamente percebeu que todos os fios de chakra que controlavam os fantoches pareciam vir de um só lugar, e houve apenas uma perturbação em seu campo naquele local. Fujin se perguntou surpreso para controlar tantos fantoches sozinho. Sazori? Por que ele está aqui?
Alguém pagou a Akatsuki para destruir esta cidade? Fujin observou mais detalhadamente a área ao redor da cidade e concluiu. Parece que ele chegou sozinho. A Akatsuki ainda não recrutou Deidara? Há apenas uma outra pessoa escondida a alguma distância. Deveria ser Zetsu ou um de seus clones. Fora da cidade, Sasori controlava todos os fantoches. O motivo do ataque não foi o que Hiromu ou Fujin especularam. Enquanto Sasori localizava Orochimaru, ele descobriu que alguns ninjas Zoto visitaram a família Yamakawa secretamente e repetidamente por algum motivo. Ele capturou alguns membros da família Yamakawa, mas eles não tinham nenhuma informação. Isso deixou ainda mais desconfiado. Ele queria pegar alguns ninjas Zoto, mas eles pararam de aparecer. Como resultado, Sasori decidiu atacar a família Yamakawa para provocar Orochimaru. Se esta cidade fosse importante para Orochimaru, ele seria capaz de atrair Orochimaru e matá-lo. Se não fosse, então ele poderia simplesmente aumentar sua coleção de fantoches. De qualquer forma, foi uma vitória para ele. Sasori nunca pensou que esta cidade não fosse importante para Orochimaru e sim importante para Sunagakure, que era seu parceiro de aliança. Ele também não achava que Hiruzen também queria a família destruída. As pessoas da cidade imediatamente começaram a correr para os bunkers em busca de segurança. No castelo, Hiromu destruiu alguns fantoches. Alguns outros conseguiram destruí-los também, mas todos foram esfaqueados por algumas agulhas venenosas ao fazê-lo. Quando Koichi chegou lá fora, ficou chocado ao ver os fantoches destruindo a família Yamakawa. Koichi se perguntou, será que Lord Hasa mudou seu min? Não. Koichi reconheceu alguns bonecos e disse, Sasori da Areia Vermelha. Okazaki também ficou sério. Nenhum deles entendeu por que Sasori estava atacando. Hiromu olhou para os dois e gritou, seus desgraçados. Eu cooperei com vocês e é assim que vocês me pagam? Hiromu estava prestes a atacar os dois preventivamente quando alguns fantoches atacaram os dois. Ambos imediatamente teceram sinais com as mãos. Liberação de vento, Jutsu Lâmina de Vento. Liberação de terra, Jutsu de Espinhos de Terra. Koichi lançou várias dezenas de lâminas de vento que cortaram os bonecos que chegavam e também desviaram quaisquer agulhas que eles lançassem. Ao mesmo tempo, vários espinhos foram lançados do chão e atingiram os bonecos por baixo, garantindo que cada um deles fosse eliminado. Hiromu ficou surpreso com o desenvolvimento. Ele não esperava que os dois fossem atacados também. Koichi e Okazaki tinham expressões feias. Okazaki disse, parece que ele planeja matar todos aqui. Fujin observou enquanto as assinaturas de chakra no castelo continuavam desaparecendo. Ele se perguntou, bem, o que eu faço? Ele está fazendo o meu trabalho por mim. Devo apenas ficar aqui e observar e recolher os cadáveres depois que Sasori terminar? O único problema é que Suna contém um veneno que afeta o cérebro. Então, não seremos capazes de ler nenhuma memória. Há também uma chance de Sasori decidir levar os corpos ele mesmo para fazer fantoches. Devo apenas atacar Sasori furtivamente quando ele vier recolher os corpos. Fujin pensou por alguns segundos antes de decidir. Sasori não será uma grande dor de cabeça no futuro. Não há necessidade de eliminá-lo agora. Sem mencionar que matá-lo de uma só vez será difícil e combatê-lo de perto será complicado, mesmo com meu domínio do vento. Se eu acidentalmente for envenenado, então será quase uma sentença de morte. Os olhos de Fujin focaram em um ponto da mansão enquanto ele continuava pensando. Parece que Sasori não pode matar todo mundo. Pelo menos não enquanto ele estiver fora da cidade. Se os ninjas de Suna fugirem, caçá-lo será um pé no saco. Bem, é hora de testar essa técnica em uma batalha real. De repente, Fujin começou a emitir chakra no ar. O chakra transformou-se perfeitamente no vento e misturou-se com o ar circundante. Apesar de estar bem perto da mansão, ninguém detectou as ações de Fujin. Era como se nada estivesse acontecendo ali. Sasori, que ainda estava fora da cidade, percebeu. Existem alguns fortes. Um deles deveria ser o chefe da família Yamakawa. Os outros podem estar relacionados com Orochimaru. Como ele não quer aparecer, vou adicioná-los à minha coleção. Sasori estava prestes a seguir em direção à mansão quando seus pés congelaram. Ele murmurou, que diabos é esse chakra? Ele observou e analisou cuidadosamente. Esta parece ser a habilidade de Suzumu. Ele não morreu há alguns anos? Além disso, a quantidade de chakra que Suzumu usou foi lamentável comparada a isso. Então, quem é? Mesmo que Sasori pudesse sentir o domínio do vento que estava engolindo a mansão, ele não conseguiu localizar Fujin, que estava emitindo continuamente mais chakra no ar. O domínio do vento de Fujin engoliu a mansão e até entrou na base subterrânea. Todos ficaram em alerta devido ao ataque repentino e imediatamente perceberam a presença de um chakra estranho no ar. Koichi e Okazaki imediatamente interromperam o fluxo de chakra para garantir que não caíssem em um genjutsu. Na base, alguns ninjas veteranos alertaram a todos para fazerem o mesmo. Koichi praguejou, primeiro Sasori e agora Suzumu? O que está acontecendo aqui? Hiromu ouviu suas palavras e perguntou, Sasori não é um ninja desonesto de Suna? E Suzumu não é seu elite jounin? Por que diabos eles atacaram minha família? Apesar de compreender que era mais fraco, Hiromu estava cheio de raiva e tristeza e não conseguia pensar racionalmente. Os fantoches de Sasori mataram todos na mansão. Ao contrário da ordem de Hiruzen, Sasori não via necessidade de manter as crianças vivas. Além daqueles que saíram da mansão, todos os membros da família Yamakawa, exceto Hiromu, estavam mortos. Okazaki respondeu, nós também não sabemos. Este jutsu é usado para lançar genjutsu. Prepare-se contra isso. Se você também for influenciado, sua família desaparecerá para sempre. Ao ouvir a palavra genjutsu, Hiromu imediatamente interrompeu seu chakra.
Sasori também parou seu ataque devido à mudança repentina e estava planejando seu próximo movimento quando de repente aconteceu algo que ninguém esperava. Lâminas de vento apareceram do nada sem qualquer sinal ou aviso. Num piscar de olhos, todos os 20 ninjas de Suna na base foram decapitados. Hiromu, que estava perturbando seu chakra, também foi pego de surpresa e morreu com os olhos arregalados em descrença. Koichi e Okazaki conseguiram se defender, mas logo foram dominados por dezenas de lâminas de vento atacando-os de todas as direções. Eles também morreram em poucos segundos. E eles não foram a única vítima. Sasori assistiu incrédulo quando várias lâminas de vento apareceram de repente do nada e cortaram seus fios de chakra, desconectando as marionetes dentro e ao redor da mansão do controle de Sasori. Em um instante, Sasori perdeu o controle da maioria de seus fantoches. Capítulo 530. Os Puppet Masters eram geralmente conhecidos por terem uma fraqueza. Essa fraqueza era o combate corpo a corpo. Se alguém bom em taijutsu se aproximasse deles, eles poderiam derrotá-los facilmente sem deixar o mestre das marionetes usar suas marionetes. No entanto, havia outra fraqueza crítica do Puppet Masters que geralmente não era mencionada devido à dificuldade em explorá-la. Esses foram os próprios fios de chakra que eles usaram para controlar os fantoches. Se esses fios de chakra fossem cortados, eles perderiam o controle sobre os fantoches e ficariam vulneráveis sem sua maior força. Destruir os fios de chakra também não foi muito difícil, pois era apenas um chakra normal e não um fio indestrutível. Embora um Puppet Master experiente pudesse garantir que os treais não quebrassem contra um ataque AOE, se os treais fossem direcionados especificamente, eles ainda quebrariam. Claro, era mais fácil falar do que fazer, pois os fantoches seriam usados para bloquear tais tentativas. E mesmo se você conseguisse, o mestre das marionetes poderia simplesmente criar novos fios de chakra e se conectar ao marionete mais uma vez. Quando os fios de chakra de Sasori foram destruídos, ele fez exatamente a mesma coisa. Em menos de um segundo, ele criou mais fios de chakra para conectar aos fantoches. Infelizmente para ele, o domínio do vento de Fujin era o contra-ataque perfeito aos fios de chakra. Mesmo antes dos fios de chakra alcançarem suas marionetes, eles foram cortados por mais lâminas de vento que surgiram do nada. Sasori amaldiçoou. Que diabos é essa habilidade? E quem é quem controla esse chakra? É um dos subordinados de Orochimaru ou há outras forças presentes nesta cidade? Apesar de não saber a resposta para essas perguntas, Sasori não parou. Havia mais de 60 fantoches presos dentro do domínio do vento. Era mais de um quarto de sua coleção de fantoches, na qual ele vinha trabalhando há mais de uma década. Sasori tentou repetidamente assumir o controle de seus bonecos, mas falhou todas as vezes. O domínio do vento que circundava a mansão como uma cúpula começou a se estender na direção de Sasori. Sasori observou. É como se um galho se estendesse daquela cúpula. Quem quer que seja deveria estar dentro daquela cúpula. Independentemente disso, o que ele deseja alcançar ao estender esse chakra aqui? Ele acha que pode me derrotar sem sequer mostrar o rosto? Ou ele está tramando outra coisa? Sasori não era alguém que perdia o controle de suas emoções apenas por causa das palavras ou ações de seus oponentes. No entanto, ele nunca havia sido insultado tanto antes. Mesmo assim, ele esperou pacientemente para ver o que seu misterioso oponente estava fazendo. Em um minuto, o domínio do vento se estendeu desde a mansão até Sasori, que estava fora da cidade. Os ventos começaram a se mover em alta velocidade e assumiram a forma de um dragão. Sasori se perguntou, o jutsu do dragão do vento? Portanto, este chakra pode ser usado para criar jutsus de vento diferentes do jutsu lâminas de vento. Ainda assim, este dragão do vento. Como eu pensei. Enquanto Sasori observava o dragão do vento, ele percebeu que não era um dragão do vento normal. Em vez disso, continha várias dezenas de lâminas de vento dentro dele. De certo modo, foi uma combinação mortal de dois jutsus de vento. O dragão do vento de repente mergulhou em direção a Sasori. Sasori imediatamente assumiu uma postura defensiva e estendeu a cauda de Iroku para frente enquanto pensava. Essas lâminas de vento podem funcionar contra marionetes normais. No entanto, é inútil contra as defesas de Iroku. Sasori estava confiante em sua defesa. O dragão do vento o atingiu e todas as pás do vento pararam. Eles nem conseguiram arranhar o escudo nas costas de Iroku. As partes restantes apresentavam alguns arranhões, mas não foram fatais para o boneco. Porém, algo aconteceu que fez Sasori sentir uma sensação de pavor. Ele imediatamente desapareceu junto com o boneco Iroku. Ele olhou para o dragão do vento, que havia parado de atacar com horror ao pensar. Ele pode cortar os fios de chakra mesmo quando estou controlando a marionete enquanto me escondo dentro dela. Se essas lâminas de vento acidentalmente entrarem em meu corpo, todo o corpo de Sasori era uma marionete. Se as lâminas de vento destruíssem os fios de chakra que eram controlados por seu núcleo, então ele poderia cair num piscar de olhos. Claro, Sasori duvidava que as lâminas de vento fossem capazes de atingir seu núcleo, o que de fato era o caso, já que Fujin ainda não conseguia criar lâminas de vácuo com seu domínio de vento, mas ele não se atreveu a testá-lo sem um bom motivo. Vendo que Sasori havia se afastado, o dragão do vento parou e estendeu seu pescoço alongado para o céu. Ao contrário do dragão do vento normal, que Fujin não conseguia controlar muito, ele tinha controle total sobre o dragão do vento em seu domínio do vento. Portanto, ele poderia fazer muito mais do que apenas atacar ou disparar uma esfera de explosão de vento. Ele abriu a boca e exalou um sopro de vento enquanto movia levemente a cabeça para que o sopro de vento pudesse afetar uma grande área. Escusado será dizer que a respiração do vento também consistia em várias pequenas pás de vento. Enquanto o Wind Dragon mantinha Sasori ocupado, Fujin criou vários clones.
Alguns deles entraram na mansão e selaram os cadáveres de Yamakawa Hiromu e dos ninjas de Suna. Alguns outros vagaram pela cidade em busca dos ninjas que Fujin detectou. Eles matavam aqueles que eram da família Yamakawa com o jutsu lâminas de vento se estivessem sozinhos. Para aqueles que não estavam sozinhos, eles se transformaram em uma pessoa aleatória vestindo a roupa e bandana de Tsunagakure e os mataram em plena luz do dia, causando ainda mais caos na cidade. Os clones restantes esconderam suas identidades e piscaram ao lado dos bonecos de Sasori que estavam espalhados. Um dos clones das sombras observou adequadamente os selos dos fantoches e analisou: entendo. Os bonecos não possuem apenas selos para fortalecer suas capacidades de combate, mas também vários selos para ajudar Sasori a detectar coisas que acontecem ao seu redor. Não é de admirar que ele consiga controlá-los tão bem, apesar de estar tão longe. Ele provavelmente está ciente de que estamos inspecionando seus bonecos agora, e esse selo deveria permitir que ele detectasse a localização de seus fantoches. No entanto, este selo tem um alcance bastante baixo. Suprimir esses selos e selar o boneco não deveria ser um problema. Se eu escapar com esses fantoches, ele não poderá rastreá-los, a menos que eu esteja perdendo alguma coisa. Bem, sempre tive curiosidade em usar puppets. Não posso recusar um presente tão generoso, hehe. Os outros clones também notaram a mesma coisa nos bonecos restantes. Todos imediatamente começaram a trabalhar na supressão dos selos problemáticos para que pudessem armazenar os fantoches em pergaminhos de armazenamento. Sasori percebeu o sopro do vento, pegou um pergaminho e o abriu. Uma nuvem de fumaça apareceu. Um momento depois, várias partículas de ferro avançaram em direção ao sopro do vento e formaram uma parede de ferro. Fujin olhou na direção de Sasori e pensou: então ele decidiu usar o fantoche do terceiro Kazekage? Irritante, mas meu domínio do vento não pode ser interrompido tão facilmente. Fujin emitiu mais chakra no ar. O dragão do vento desapareceu quando o ataque consumiu a maior parte do chakra do vento naquela área. A parede de ferro foi capaz de resistir ao ataque e nenhuma lâmina de vento atingiu Sasori. Porém, Sasori ainda estava perplexo. Em vez de formar um novo dragão, o domínio do vento estendeu-se continuamente em sua direção. Sasori recuou enquanto analisava: se eu entrar nessa área, então ele poderá formar pás de vento à vontade. Vou perder o controle da marionete mais uma vez. Preciso atacar aquele que está controlando esse vento. Sasori saiu do caminho do domínio do vento que se estendia como um galho e começou a se mover em direção à cidade em alta velocidade. O domínio do vento de Fujin não teve nenhuma chance de alcançá-lo. Fujin percebeu seus movimentos e um sorriso apareceu em seu rosto enquanto pensava: Nakatsuki, Sasori é um dos membros mais perigosos. Se eu ignorar aqueles com dojutsu, diria que Sasori é o mais perigoso, embora Kizami e talvez Kakuzu sejam mais fortes. Infelizmente para ele, meu domínio do vento é o contra-ataque perfeito para um mestre de marionetes. Isso faz dele um dos membros da Akatsuki mais fáceis de lidar para mim. Imediatamente, outro ramo se estendeu para fora do domínio do vento. No entanto, não estava se movendo em direção a Sasori, mas sim bem longe dele. Enquanto o primeiro ramo que se estendeu começou a interromper a retirada de Sasori. Em vez de confrontar Sasori diretamente, Fujin tentou prendê-lo dentro do domínio do vento. Compreendendo suas intenções, Sasori recuou imediatamente mais uma vez. Fujin riu enquanto murmurava para si mesmo: que pena. Achei que ele queria me presentear com o fantoche do terceiro Kazekage também. Olá, bem-vindo ao canal Escute Áudio Novel. Temos novels, fanfics e teorias no canal feito de fã para fãs. Lançamos vídeos todos os dias. Se você gosta e quer que o canal continue, se inscreva e deixe o like, com sua ajuda cresceremos. Obrigado. Novel.